começo da fotografia com filme, começou-se a trabalhar com um filme chamado 35mm, que é um filme que tem a mesma largura do filme usado em cinema. Tá? Então esse 35mm, na verdade, é a bitola do filme. E a imagem gravada no filme, se você medir a área ali exatamente onde foi ocupada no filme, se você medir de comprimento, você vai ter 36mm por 24mm na altura. Tá? E todas as câmeras usavam esse sistema e estava tudo certo, porque era o mesmo filme para todas as câmeras. Quando entrou o digital, não havia tecnologia para se construir um sensor com essa área de gravação. Tá? Então as primeiras câmeras fotográficas digitais que foram lançadas pela Sony, as Cybershot, elas tinham em torno de 2 megapixels. Tá? 2 megapixels são 2 milhões de pixels, 2 milhões de quadradinhos, 2 milhões de pontos. E ainda nessa época o filme dava de 10 a 0 nessas câmeras, porque o filme tem muito mais resolução, muito mais definição do que tinham aquelas câmeras naquela época. Só que o tempo foi passando e os fabricantes foram melhorando essa tecnologia dos sensores e foram conseguindo sensores com tamanhos maiores e com quantidade maiores de pixels. Tá? E até o ponto que chegou-se no sensor chamado APS-C, que é um sensor relativamente grande, mas que em relação ao filme, ele é 40% menor em termos de área. Tá? Então, se você quiser pensar de outra maneira, ele tem 60% em termos de área em relação àquela área que eu expliquei antes, 36 por 24. Então, por muito tempo, a fotografia digital usou o sensor APS-C, que já foi um ganho extraordinário. As primeiras câmeras 30D, 60D, e daí foram criando essa nova linha de câmeras usando o APS-C, e já tinha uma resolução muito boa, tá? E também uma qualidade de imagem também muito boa. Com o tempo, os fabricantes conseguiram melhorar mais ainda essa tecnologia e desenvolveram um sensor chamado Full Frame, que existe aí um debate em torno dessa terminologia, mas assim, para a compreensão mais comum é que é um sensor que tem a mesma área que tinha o filme 35mm em termos de área de gravação de imagem. Então o sensor digital Full Frame, se você medir, ele vai ter 36mm por 24mm também de altura, 36 no comprimento por 24mm na altura. Então ele tem a mesma área da área que era ocupada no filme 35mm. Isso na prática significa o quê? Existe hoje 2 sistemas paralelos em termos de sensores mais usados, que são as câmeras que usam sensores APS-C e câmeras fotográficas digitais que usam sensores full frame. Só que não para aí. Existem outras câmeras com sensores maiores ainda, que chegam à dimensão dos filmes chamados médio formato, ou seja, um outro tipo de câmera que usava um outro tipo de filme maior do que o 35mm, câmeras chamadas de médio formato. Por quê? Porque as câmeras 35mm eram consideradas de pequeno formato. Então havia, para quem queria naquela época do filme trabalhar com mais resolução, com mais definição de imagem, e principalmente para quem queria ampliar mais ainda essas imagens, então esse fotógrafo ele tinha que trabalhar com um sistema que usasse um filme
com uma área de captura maior. Tendo uma área de captura maior, ele teria uma maior quantidade de pontos, maior resolução de imagem. E aí ele conseguia fazer outdoors, capas de revista, livros de arte, desse tipo de utilização. Basicamente publicidade e editorial com altíssima qualidade. Hoje a gente já tem câmeras também com sensores grandes, maiores do que o full frame. Então essas câmeras usam um sensor 4 vezes maior em termos de área e naturalmente elas também são bem mais caras e o uso continua sendo um uso mais específico para quem realmente precisa fazer grandes ampliações ou grandes painéis ou que quer o máximo de resolução possível, ok? Então basicamente nós temos essas 3 categorias em termos de tamanho de sensor. O sensor APS-C, basicamente, APS-C, sensor full frame e sensores de médio formato, considerados de médio formato, ok? Isso é o básico.